Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço, faço sempre questão de checar. Estamos chegando a 657 mil inscritos no meu canal e 128 milhões e meio de visualizações. Muito obrigado mesmo. Isso eu devo a vocês que gostam do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos sempre na defesa intransigente da Constituição de 88, né, da democracia, das liberdades democráticas, de enfrentamento radical do nazifascismo bolsonarista. É isso. Se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, dessa perspectiva nossa, indique, e está inscrito no canal, indique a um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Além de inscrito, você pode ser apoiador do canal. É a segunda coisa. Tem duas formas de ser apoiador. É muito simples. Você não perde nem 2, 3 minutos. E dessa forma, você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático, num ano fundamental para a nossa história, para o nosso futuro, que é o ano de 2022. No Twitter, pode me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Vamos lá, então, claro que o grande assunto, evidentemente, é a questão da Ucrânia, né? Meu Deus, é a maior crise da história desde 1945, desde o final da Segunda Guerra Mundial. É o momento mais grave. Na Europa, a situação, todo mundo com medos, na Europa centro-ocidental, receio, a passagem, ou os aviões supersônicos, com deslocamento de tropas, também com as ameaças de Putin, que diz que quem ameaçar a Rússia vai ver o que vai acontecer. Aquelas coisas típicas do autocrata, é famosa, a longa duração, como diria o Brodel, né? Já disse isso aqui. A situação realmente é cada dia mais grave. Estamos no 6º dia, indo para o 7º dia, uma semana, chegando a uma semana, portanto, de guerra. Vai haver uma nova reunião, dificilmente se chegará a algum tipo de acordo, e a tendência é que a crise militar e humanitária na Ucrânia se agrave cada dia mais. A questão que se coloca, eu estou aqui fui levantando aqui todos os dados, né, todas as informações, é que, e passando por todo o noticiário, daqui e de fora, acho que a questão que se coloca, primeiro, que a resistência ucraniana ela foi muito superior do que se imaginava no primeiro e no segundo dia, né? Vamos aguardar, claro, o desenrolar dos acontecimentos, e, por outro lado, agora a Rússia tem só uma coluna de tanques, já apareceu em tudo que é noticiário, de quase 70 quilômetros, está se dirigindo para a Ucrânia. A tendência é, infelizmente, usar todo o seu arsenal e atacar por todos os meios, querendo principalmente capturar a capital, Kiev. Isso é essencial numa guerra, quando você toma a capital, tem um valor simbólico muito grande. Então, os bombardeios que já estão atingindo, inclusive, a torre de televisão de Kiev, então a tendência é ainda mais intensificar a destruição da base da infraestrutura da Ucrânia, toda a sua estrutura militar e, principalmente, a crise humanitária, o terrível que nós estamos assistindo. Segundo algumas informações, já são 680 mil ucranianos que deixaram o país, 680 mil ucranianos, né? E alguns estimam, se o conflito continuar, e infelizmente parece que ser nesse momento a tendência, nesse momento o registro, pode chegar a 4 milhões de pessoas. Portanto, vai ser também uma tragédia para a Europa, porque desse deslocamento de refugiados vão ter de ser recebidos pelos países da Europa Ocidental, que é para onde eles vão, certamente, né? Passam pela Europa Oriental, mas vão para a Europa Ocidental. A questão é
que a economia mundial está passando por toda a situação e a europeia que nós estamos vivendo, temos a pandemia ainda e tem a questão da exploração política dos refugiados feitos pelos grupos de extrema-direita, né, em processos eleitorais, especialmente, lembrando que terá eleições presidenciais na França e agora eleições em abril, mas também na Ucrânia, né? E isso poderá também ser usado, o fantasma dos refugiados, que esses grupos extremistas, do qual o Bolsonaro é simpático e aliado, mais do que simpático, ele é aliado dos grupos nazifascistas na Europa, antissemitas, misóginos, racistas, como o presidente da Hungria, né? Ele aqui, no caso da Itália, né, com a Liga, o Salvini, Matteo Salvini, em suma, ele é aliado com tudo que é de pior no mundo. Bolsonaro é aliado. Ele é um criminoso, né? Como nós sabemos, como eu falo, inclusive no título da live, é cruel, é covarde e é traidor da Constituição. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos chegar a essa questão do Brasil. Vamos primeiro ver o contexto lá da Europa, né? As crianças mortas, eu estava vendo o pronunciamento do presidente da Ucrânia, feita para a União Europeia. Parlamento Europeu, terrível, 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 terrível a situação, o tradutor emocionado, em suma, é um momento triste, triste, triste que nós estamos vivendo. E é tão triste, e aí é uma questão que nós vamos ter de resolver, viu? O novo parlamento eleito aqui no Brasil vai ter de resolver as concessões de rádio e TV. Eu tenho insistido nisso. Não é controle social da mídia, não. Não é censura, não, mas deixar como está, também não. Eu estou usando aqui UOL. Ratinho pede que seguidores não se informem sobre guerra na Ucrânia. É bobagem, disse esse senhor, que tem o pseudônimo de Ratinho, chama-se Carlos Massa. O que isso vai mudar da sua vida? Pergunta esse senhor, que é concessionário de rádio e TV. Ele deveria ser cassado a concessão. Cassado! Porque tudo o que ele faz é a exploração do que nós chamamos de munducão, desde a década de 60 na TV brasileira. Desde o homem do sapato branco Jacinto Figueira Júnior. Olha que isso, eu vi em 66, 67. Esse senhor, esse elemento, porque quem fala isso é um elemento, não é cidadão, tem de ser punido e vamos esperar. E o pior é que o filho é candidato à reeleição no Paraná. A questão que se coloca é gravíssima, que essas concessões têm de ser todas, sem exceção, avaliadas. Não dá para continuar do jeito que está. E esse elemento tem não sei quando, é um império. O império do quê? O que ele fez? O que é ele para dizer bobagem para alguém que tem o sentimento humanitário? Para alguém que sabe a importância da democracia, né, da defesa dos ucranianos? Bobagem é o que ele fez na vida inteira. Na vida inteira. Me desculpe até a exaltação. Na vida inteira. Ele não fez nada construtivo. O que ele fez construtivo na vida? Nada. Eu espero que o novo parlamento, eleito em outubro, tome posse em fevereiro, enfrente essa questão. Não dá mais para suportar a forma de concessões de rádio e TV e a utilização por nazifascistas. Chega! Acho que já cansou, né? Isso daqui é inacreditável. Bobagem é o senhor, né? Bobagem é esse elemento que nunca fez nada na vida. Vem dessa tragédia humanitária, bombardeio das cidades, pessoas desesperadas. Ele nem aí, tá nem aí, como um bom nazifascista bolsonarista. Ponto. Isso aqui é inaceitável, né? Inaceitável. Vamos em frente. Aí, assistindo aqui todo o noticiário, a reação foi superior ao que eu imaginava dias atrás da comunidade europeia. Está de parabéns. A pressão das ruas foi determinante. A manifestação em Berlim, nos campeonatos nacionais da Europa. Portugal, foi linda a manifestação da torcida do Benfica. Viu o elemento Ratinho, que fez a torcida do Benfica? Parabéns. O que nós vimos no campeonato espanhol, no campeonato inglês. Vimos espalhado pelo mundo, né? Na Europa. Teve momentos fantásticos, maravilhosos. E olha, eu fiquei realmente emocionado com e não a FIFA, que é oportunista, a UEFA, não, estou falando dos times, dos campeonatos nacionais e dos jogadores, né? Realmente exemplar, exemplar. É o sentimento de humanidade, que esses exploradores de programas que deveriam ser proibidos, que não tem isso em país democrático. Vai em Portugal, vai na Espanha, vai na França, vai na Itália, vai na Alemanha, vai na Inglaterra. Isso não tem. E eu espero que o novo parlamento
brasileiro acabe com tudo isso. Chega, né? Acho que está na hora de dar um basta nesses elementos, né? Que vive da exploração, da miséria. Chega, né? Bem, vamos em frente. Aí a pressão das ruas foi determinante na Europa, foi determinante, né? E isso explica agora, e agora, claro, as sanções econômicas, e vocês estão acompanhando que as sanções econômicas derrubou o rublo, quase que não valendo mais nada, alguns bancos russos indo para a falência, a bolsa, fecharam a bolsa, né? Porque certamente a abertura derrubaria o preço das ações russas, aquela questão claro, a disparada do petróleo no mercado internacional, algo absolutamente esperado para situações como essa, né? E a Rússia também, aí é interessante também, a capacidade econômica da resistência é muito pequena, e aí volta a discussão minha, que eu coloquei na primeira conversa nossa no início do conflito, a globalização econômica. Como cria um outro contexto do mundo que não tem nenhuma relação com o período da Guerra Fria, 1945 e 1989, assim como do período entre 1989 até uma semana atrás, o início da guerra contra a Ucrânia, né? Portanto, nós vivemos uma situação em que o processo de unificação econômica, as sanções, por exemplo, a retirada do sistema de compensações internacionais, vamos ver que isso ainda está para ser feito, o SWIFT, né? Mas os milionários russos que roubaram a Rússia, são ladrões, né? E o Putin lidera esse grande capitalismo mafioso da Rússia, basta ver como eles chegam na Europa. Você vai na Europa, você vê isso, né? Chegam, compram tudo que tem de mais caro, tudo, imóveis, as grifes, bolsas, vestidos, lenços, óculos, sapatos, tudo que tem de mais caro, eles fazem, inclusive, modelos só para os russos, que é uma coisa de um mau gosto absoluto, só para eles, mas caríssimo, eles compram qualquer coisa, que é dinheiro da máfia russa, dinheiro roubado do povo russo, aí sim, numa privataria nunca vista na história, que foi o que ocorreu no processo de privatização da Rússia, já no período Boris Yeltsin e depois Vladimir Putin, né? Bem, é pouco conhecido, inclusive, isso no Brasil. A questão que se coloca, então, a reação econômica ela foi extremamente eficaz, né? E isso está tendo todas essas repercussões, e o Putin já sacou, inclusive, tem a questão das reservas, cerca de 640 milhões de dólares, que também vão ficar presos do que está nos bancos ocidentais, né? E isso é algo extremamente importante. E faz com que o Putin radicalize, né? Esse deslocamento fabuloso e ameaça até atômica, né? Que é uma loucura de um autocrata, que ele sabe que agora, veja como são as ironias, como diria Isaac Deutscher, da história, né? Ele, no primeiro e segundo dia, parecia que seria um passeio, não foi. A resistência da população, das Forças Armadas ucranianas, né? E também os soldados russos que foram enganados. Vários falaram que era exercício militar, né? Etc, etc, etc. Ou seja, aquela eficácia inicial, não eficácia no sentido destrutivo, entenda-se, das Forças Armadas russas, não parece, claro, que ainda nós estamos no calor da hora, ter sido tão eficiente como há 4, 5 dias atrás, né? Mas a tomada da capital, ela deve ocorrer em um custo humano, meu Deus, uma tragédia, né? E a destruição de Kiev, que já passou por tantas, hein? Vamos lembrar a Segunda Guerra Mundial, meu Deus, entre 1941, porque é bom lembrar a invasão da União Soviética, né? Foi 22 de junho de 1941, até você depois, hoje eu até vou citar um livro, mas citar um livro que conta diariamente isso, que eu gosto muito, um grande historiador inglês, mas nós vamos falar isso daqui a pouco, né? Então, a radicalização do Putin é evidente, e também, vamos ver como é que os milionários russos, porque a grana deles foi toda presa na Europa centro-ocidental, dinheiro roubado, tal, e todo mundo sabe. E o que passa na Suíça, e a Suíça entrando, inclusive, nas sanções, o que é raríssimo, mas haja raríssimo nisso. Deve-se ampliar a ofensiva, como eu estou dizendo, e Belarus ou Bielorrússia, por onde passaram as tropas russas e onde tem um ditador também daqueles, deve agora colocar seus soldados também na invasão. Em suma, nesse sentido, se isso ocorrer, o que parece que tudo indica, ocorrerá, e já está ocorrendo de forma subreptícia, seria só oficialização, aí há uma expansão, portanto, do conflito, não mais em 2 países, mas em 3.
E o risco disso se expandir é muito, mas muito grande e tal. Deve ser chamada a atenção também, nós vamos chegar ao Brasil, os brasileiros que foram abandonados pelo governo, né? O governo criminoso, isso sim não é bobagem, viu, Elemento? O governo criminoso de Jair Bolsonaro lavou as mãos, falou, vocês se lixem aí na Ucrânia. Vergonha, vergonha, vergonha. Onde estão os pastores? Onde está o Mala? Em nome de Jesus, Deus do comando, dinheiro no meu bolso. Hein, Mala? Cadê você nessa hora? A sua mensagem cristã, Mala. Covarde, covarde como o seu chefe, o Jair Asmodeu. Mesma coisa, covarde assim. Nessa hora que a gente vê quem é cristão ou não. E não é bobagem, viu, Elemento aí do Paraná? Não é bobagem. Isso é humanitarismo. Isso é humanidade, é civilidade. E dentro de cada um tem o seu princípio religioso, no campo do cristianismo, é o princípio cristão. Isso que é cristianismo, não é pegar grana e gente pobre, desesperada, onde não há Estado, por isso que vocês estão ganhando essa grana. Porque quando tiver estrutura estatal nas regiões pobres, vocês desaparecem. Quando tiver educação, segurança pública, saúde, condições de moradia, essa turma aí dos milagres somem. Onde eles estão agora? Veja, é essa hora que a gente vê quem é quem. E eu vou voltar nesse quem é quem no Brasil e com outro que está no México também. Daqui a pouquinho, estamos chegando lá. A questão, então, dos refugiados, né, é gravíssima, gravíssima, e a gente não sabe onde tudo isso, indo isso vai terminar. Alguns falam até, claro, com a extensão do conflito, 4 milhões, o maior número de deslocamentos num curto espaço de tempo na história europeia desde 1945, que a Europa sabe, porque passou pelas 2 guerras mundiais, o que foi tudo aquilo, né? Nós conhecemos pela literatura, eu conheço pelos estudos históricos aqui, mas muita gente viveu, né? E perdeu membros da família, viu tudo, deixou de ser cidadão de um país porque mudaram as fronteiras, né? Tem gente que nunca saiu da mesma cidade e foi cidadão de 3 países, né? Todas aquelas mudanças fronteiriças e etc. Você tinha de mudar de língua, todas aquelas perseguições, campos de concentração, etc. Então, a Europa viveu tudo isso. E na própria Ucrânia, vamos lembrar um dos campos de concentração, Babi Yar, né? Meu Deus do céu, né? E por aí vai. Bem, eu queria destacar algumas questões analíticas, tem 2 delas que me parecem muito importantes. Muito importante. Eu tinha dito aqui que até o momento, nós estamos falando de uma semana de guerra, né? Cerca de uma semana. O que já é possível desenhar em TV? Bem, surgiu um novo ator militar na Europa. Além da França, na Europa centro-ocidental, tá? Além da França, além do Reino Unido, temos a Alemanha. Rearmamento alemão, vai triplicar o orçamento militar. Isso, a história do século XX deixa qualquer um preocupado, né? Eu já citei, não custa lembrar outra vez, esse belo trabalho negociando com Hitler, do Tim Bouverie, a desastrosa diplomacia que levou à guerra. Livraço. É incrível como nos anos 30 a simpatia da elite inglesa com o nazismo, né? É uma coisa assim inacreditável, com raras exceções. Uma delas, principalmente, que sempre mostrou a necessidade de aumentar os gastos militares para enfrentar o rearmamento alemão, é um conservador que o Bananinha, o Dudu Bananinha, o idiota, mas que 1.800.000 paulistas ou eleitores de São Paulo, também idiotas, votaram nele, no Dudu Bananinha, chama esse senhor de Chuchu, mas que ele é conhecido, né, historicamente, pela política, pelo século XX, que teve um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, né, Prêmio Nobel de Literatura, inclusive. Né? Ele sempre estava remando contra a corrente, falando, não, aí vai ter guerra, aí vai ter guerra, vai ter guerra. Bem, a questão que se coloca é o rearmamento alemão. Claro, o governo agora é liderado por um chanceler social-democrata, ainda pouco conhecido, não parece momentaneamente ainda alguém firme, mas vamos ver, pode ser que sabe que a história é surpreendente. Mas dá medo falar em rearmamento alemão. Eu fico com medo. Quando você passa para a Alemanha, pode ser tudo bem, eu sei que pode ser até um preconceito, mas quando você ouve, e você está na Alemanha, está no aeroporto de Frankfurt, e ouve os policiais lá, você está passando na alfândega, aquela
linguagem. Você já associa, claro, eu sei. Você vai dizer assim, não, você viu muitos filmes. Vi, mas dá um certo receio. Rearmamento alemão. Isso é uma das consequências da aventura putiana, né? Lembrar também, e aí tem um fato hoje que eu já tinha destacado aqui, e lembre-se, acertei, a China. Eu achei estranhíssimo naquele documento China-Rússia de cerca de 20, 30 dias atrás, a amizade sem limites. Né? Eu achei aquela expressão, me parecia um pouco acima do tom da diplomacia chinesa. E tudo indica que Putin não explicou para Xi Jinping o que efetivamente ia fazer. Né? A impressão é que dá. Né? Eu acho que o próprio presidente chinês não imaginava que a Rússia fosse invadir a Ucrânia, porque sabe das consequências disso, de curta e média duração, não sei se longa, na história agora, porque isso vai levar a um rearranjo internacional e, inicialmente, que vai ter um baque à economia internacional, ela vai ter um pé no freio muito grande. Ou seja, aquele crescimento que se imaginava antes da invasão da Ucrânia, crescimento da economia internacional, pode tirar o cavalo da chuva, não vai ter. E vai afetar também a economia chinesa, que precisa ter um nível de crescimento econômico por todas as questões que envolvem a China, o deslocamento campo-cidade, tem as questões políticas, teve o problema, lembra da construção civil, da Evergrande, tudo aquilo, e vamos, não vou contar toda a história aqui do capitalismo chinês recente, mas para a China isso foi um péssimo negócio, essa invasão da Ucrânia. E o primeiro grande desafio para a China como superpotência mundial é esse, a invasão da Ucrânia. Quem está dizendo? Marco Antônio Vieira. É o primeiro grande desafio da China. A China não dá para falar que não é com ela, quando é no Oriente Médio, caso da Síria, caso do Iraque, lava as mãos. Né? A questão agora é outra. Não dá para falar que não é com você. Porque acaba afetando toda a economia internacional. Então, é o primeiro grande desafio. E aí, vendo agora no decorrer do dia, me chamou justamente a atenção o chanceler chinês, né? Fala com um colega ucraniano, e pede que Rússia e Ucrânia cheguem à solução negociada. O ministro das Relações Exteriores da China, notícia de O Globo, né, diz lamentar o conflito e afirma que ajudará a acabar com a guerra por meio da diplomacia. Isso daqui é importantíssimo, importantíssimo. E pela primeira vez chamou o conflito de guerra, porque a Rússia não chama isso de guerra. Então, ou seja, a China, aquela expressão amizade sem limites, tal, que dava ideia que ela fosse embarcar numa aventura russa, tal como eu já tinha falado. Olha a China, e digo agora, é o primeiro desafio da China como potência mundial, superpotência mundial é agora, e parece que vai sair bem, porque isso, mas tem que trabalhar muito, hein? Que ela tem que segurar o Putin, porque o Putin não imagina que vai substituir os seus clientes no Ocidente com as compras chinesas. Não dá. E tem a questão de sair do sistema de compensação internacional. Né? Então, não é uma coisa simples. Né? Sendo assim, sabe, ele vai ter de... Claro que agora ele se julga ferido. Vamos pensar, entrar na cabeça de um autocrata russo, com a tradição que a Rússia tem. Falando nisso, o melhor livro sobre a Revolução Russa, o melhor, até aqui, o Eric Hobsbawm, não preciso apresentá-lo, tenho aqui 10 livros do Hobsbawm, se não mais. O Eric Hobsbawm nasceu no Egito, ele nasceu, para lembrar, em Alexandria, né? Mas você sabe, historiador inglês e tal, gostava muito do Brasil. A melhor interpretação da Revolução Russa que conheço, disse ele, é esse livraço, que eu não sei se tem aqui tradução em português, a Revolução Russa, 1891-1924, ele pega uma rebelião em 91, 24 a morte de Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, né? A tragédia de um povo. Orlando Figes. Orlando Figes é, para mim, um dos grandes historiadores vivos. Grande. Eu vou citar depois outros livros dele aqui nesses nossos encontros, tá? Eu tenho muito aqui, eu gosto muito dele, aprendo muito. Esse é
uma obra-prima, é um calhamaço, são 1000 páginas. E o problema, muitas vezes, é essa letrinha tão pequena, que deveria ser 2 volumaços, poderia ser 2.000 páginas, mas aí tem o custo, tem tudo aquilo, né? Mas é terrível ler com essa letrinha, você precisa ter uma boa iluminação, depende dos espaços da casa, você não consegue ler direito, mas é um clássico. E aqui você entende essas questões, porque nós passamos, claro, pelo período czarista, pela guerra, que foi terrível, 14 a 17, 1917, né? Depois, Revolução de Fevereiro, depois em seguida a queda do czar, Revolução Socialista de Outubro, depois temos a Guerra Civil, brancos contra vermelhos, a Ucrânia está tudo nisso, Belarus, o que nós chamamos hoje de Rússia, etc, etc, etc. Está tudo aqui, até a morte de Lenin em 24. E aí vai se passar, então, pelo momento que você vai ter o Zinoviev, Kamenev e Stalin, depois há um rompimento, aí vai entrar, aí vai surge a oposição, uma oposição de esquerda, aí vem a Trotsky vai para um exílio, isso já é depois do livro, tá? Vai para o exílio interno, né, em Alma-Ata, e depois é expulso da União Soviética, vai para a Turquia, aí tem um longo périplo, hoje, senão eu vou estourar o horário aqui, tem um longo périplo até chegar à Noruega, né? E nenhum país queria aceitá-lo, só um aceitou, isso em 1938, o México, né? E lá ele viveu de 38 a 40, né? O presidente era o grande presidente Lázaro Cárdenas, né? Ele chegou no porto de Tampico, aí estava Francisco Mújica, que era de Michoacán, ministro do Cárdenas, o amigo dele, ministro de Obras de Comunicações. Aí ele vai morar na Cidade do México. Eu fui até a casa dele, acho que todo mundo que já visitou a Cidade do México foi a Cai Viena, número 45. Outro dia entrei aí eu estava procurando a casa, tá? Agora fizeram, na época que eu fui, fizeram agora um negócio na frente e tal, tudo bonito, até você entra por trás. Eu entrava pela frente, pela Cai Viena 46, perdão, Cai Viena 46. E quando eu fui, inclusive, foi pouco após a queda do Muro de Berlim. Fui 3 meses depois. Só tinha eu no salão. Foi engraçadíssimo, uma senhora lá fazendo tricô com um gatinho. Aí chegou ela fala: quem tu és? Tal. Eu falei: eu sou um brasileiro, historiador, estou pesquisando, estudando aqui no México. Tal. Aí eu entrei, passei pela casa, Vitor, mas um dia eu conto tudo isso para vocês. Em Coyoacán, tá? Coyoacán, que tem toda uma história, era perto da casa do Diego Rivera, casado com Frida Kahlo, que eles moravam na Cailândia. Mas aí é toda uma história que eu não vou contar tudo isso para vocês, que eu já estou saindo muito do tema. Mas o que eu queria voltar e aqui destacar para vocês é essa questão, então, da questão da China, né? Ela vai ter o pé no freio do Putin, porque senão isso vai desandar, né? A situação vai ficar cada vez mais grave. E aí você me pergunta o seguinte: e o Brasil? Né? Vamos lá. Eu estou citando o Jamil Chad, que já foi entrevistado no nosso canal, brilhante jornalista, lá de Genebra, sempre faz coberturas importantes. País boicota a Rússia na ONU, o Brasil não adere ao protesto. Quando era uma reunião de embaixadores do Conselho de Direitos Humanos da ONU, lá em Genebra, né? E foi falar justamente o chanceler russo. Os representantes dos outros países se levantaram, abandonaram o recinto, mas o Brasil lá permaneceu. De 180 pessoas, ficaram 40, um dos quais era o representante brasileiro. Vergonha, 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 vergonha. Né? Vamos, então, enquanto isso, o vagabundo, me desculpe usar a expressão vagabundo, eu sei que é deselegante, eu uso sempre a expressão mandreão, tá? Mas ele é um vagabundo, um criminoso, um homem cruel, covarde e traidor da Constituição. Artigo, nesse caso em tela, o 4º. O que diz o artigo 4º, vocês já sabem: a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 1, independência nacional; 2, prevalência dos direitos humanos, vai associando com a Ucrânia, tá? 3, autodeterminação dos povos; 4, não intervenção; 5, olha que Constituição linda, hein? Igualdade entre os Estados; 6, defesa da paz; 7, solução pacífica dos conflitos. E tem mais 3 que dá 10, só parar por aí. Ele trai a Constituição, é um traidor, porque a Constituição é muito clara, e que é uma política de Estado. Ele é só o governo, são coisas diferentes. Mas aí,
vou citar, então, meu livro. Claro, meu livro de discurso tem muitas edições, né? A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Aí tem de citar o doutor Ulisses, no dia 5 de outubro, inesquecível, de 1988, quando foi promulgada a Constituição mais importante das nossas Constituições, a Constituição Cidadã. Em certo momento, o doutor Ulisses disse no seu discurso, eu assisti, e foi emocionante. Diz ele, a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Jair Bolsonaro é traidor da Constituição. Portanto, Jair Bolsonaro é traidor da pátria. Homem cruel, covarde, traidor. E o que nós estamos assistindo é algo... Ele continua passeando no Guarujá de jet ski. Deu uma entrevista vergonhosa. Vocês vão ter vergonha daqui a pouco. Eu estou me falando aos que entrevistaram. Vocês vão ter vergonha. Vocês vão ter vergonha. Se tiverem caráter. Se não tiver, aí não tem vergonha nenhuma. Né? Eu tenho aqui muita coisa do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, da ditadura Vargas. O que as pessoas fizeram, se ajoelharam para o Vargas. Né? Até o dia de aniversário dele, 19 de abril, era feriado escolar. Né? Se ajoelharam, fizeram tudo. Tem livro até do perfil do estudante. Getúlio Vargas, o que escreveu o livro, acabou preso. E elogiando. Eu tenho aqui também um folhetinho do DIP. Bem, Departamento de Imprensa e Propaganda. Mas hoje é pior. Sabe por quê? Lá tinha a Constituição de 37, a polaca, a Constituição fascista. Hoje, nós temos a Constituição cidadã, e as pessoas agem de forma realmente vergonhosa. E esse criminoso que ocupa a presidência da República não está nem aí, ele simplesmente deixou bem claro, eu estava lendo, que não vai conversar com o presidente da Ucrânia e ele não está nem aí com o que está acontecendo, quer manter o que ele chama de neutralidade. E, nesse caso, não há neutralidade. Nós temos um país que foi invadido por outro, numa ação criminosa, né? E os efeitos, nós já temos centenas de mortos. A tragédia humanitária, você pode falar da econômica, da militar, do meio ambiente, mas a tragédia humanitária, que eu queria acentuar primeiro, tudo isso que nós estamos assistindo. E o criminoso que ocupa a presidência da República, que quem comete crime contra a Constituição é criminoso, né? Não é o Zezinho, que é negro, favelado, pobre, miserável, aí ele é chamado de criminoso. Não, criminoso é o Jair Bolsonaro. Criminoso é os que estão com o Jair Bolsonaro. Criminosos são os falsos pastores. Criminosos são aqueles que têm concessões de rádio e TV e propagam a mentira. A mentira, a defesa do nazifascismo, a defesa do antissemitismo, do racismo, da homofobia, da traição nacional. Então, ele disse, quando ele falou, eu falei, mas espera um pouquinho, né? Como é que fica isso, né? E ao invés dele governar, ele fica de jet ski. É um negócio, é algo escandaloso. Ele continua passeando pelo Guarujá. Eu até escrevi, ao invés de organizar um gabinete de crise, que é o que todo mundo está fazendo, gabinete de crise, caramba! Não, ele vagabundeia pelo Guarujá. E tem apoio de vagabundos. Me desculpem, não gosto dessa expressão, mas é verdade. É verdade. Ou não? Ou não? Ou vocês acham que é tudo desinteressado? É tudo do coração, assim? Não, né? É assim, uma vergonha o que nós estamos assistindo. Poxa vida! Quando nós já tivemos momentos na história do Brasil, quando as pessoas olharam aquele momento, tiveram vergonha. Quando olharem esse momento, vão ter vergonha do que nós estamos vivendo. Os pesquisadores brasileiros vão ter vergonha. E daqueles que agiram para que nós vivêssemos uma situação dessa. Não para nós, que resistimos a esses criminosos, né? Então, eu queria fechar lembrando o seguinte, cresce a resistência ucraniana e a Rússia intensifica as ações militares. A tendência é o agravamento da crise humanitária. Pressão popular obriga governos europeus a uma dura reação contra a invasão da Ucrânia, algo que a princípio não era esperado no primeiro e no segundo dia da guerra, né? Putin conta com Bolsonaro como aliado, né? Ao invés de organizar um gabinete de crise, Bolsonaro vagabundeia pelo Guarujá. Brasileiros fogem da Ucrânia sem qualquer ajuda do governo brasileiro. Isso é inacreditável.
Na crise mais grave desse século, Bolsonaro trai os princípios da Constituição Cidadã. E, como bem disse o doutor Ulisses, traidor da Constituição é traidor da pátria. É isso, nós estamos vendo um momento dificílimo, estamos acompanhando aqui para e passo. Amanhã nós vamos nos encontrar outra vez, conversando, acompanhando, cobrando as ações da sociedade civil, dos partidos políticos democráticos. Chega, não estamos no carnaval, não. Né? Tem uma guerra no mundo que vai nos afetar. Inflação aqui, vai diminuir as exportações do Brasil, vai encarecer as importações. Não pensa a neutralidade. Ah, e por fim, desculpem, tem uma questão importantíssima. Folha de São Paulo. Lula visita México e fala em União da América Latina contra a guerra. O presidente López Obrador tomou uma posição absurda, disse que não vai fazer qualquer sanção. Eu conheço de onde veio o López Obrador e conheço a história porque eu conheço o México, né? Já disse para vocês minutos atrás. E sei, ele veio do estado de Tabasco, no Golfo do México, estado muito pobre. Conheço a história do estado dele, sei que ele escreveu também sobre, li longas entrevistas, tudo. Cheguei a ler trechos de textos que ele escreveu, longos, inclusive no campo da história, mas é um desastre as coisas que ele faz. Realmente, eu imaginava que ele pudesse fazer um governo segundo as tradições que ele diz honrar, de Morelos Hidalgo, de Benito Juárez, da Revolução Mexicana, que ele seria a quarta revolução. Olha que pretensão, não foi, não. Bem, e o Lula está lá. E o Lula eu quero ver qual a postura que ele vai tomar agora. Não dá para tergiversar. Não dá para dar uma de Bolsonaro da esquerda. Vamos ver que postura ele vai tomar nessa questão. Aí você pode balizar se há diferença efetiva ou não. É uma questão complexa, o mundo é tudo isso, mas eu quero ver na prática concreta, né? O que é que vai acontecer. Se você gostou dessa, e nós vamos saber isso amanhã, tá? Dessa e tantas outras lives do meu canal estão entre os milhares de inscritos, estamos chegando a 657 mil. Indique o canal a uma amiga, é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize como vocês muito bem fazem a parte dos comentários. Além de inscrito, você pode ser apoiador do canal. Tem duas formas, é muito simples, escolha uma delas. Dessa forma, você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático, num ano decisivo na nossa história. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e lembrar que nós estamos de pouco em pouco lá no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!